Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Mais uma vez aqui com vocês para darmos continuidade ao estudo da obra A Gênese, e vamos retomar o nosso estudo a partir do capítulo 18, itens 24 e seguinte. Lembrando que você que está nos acompanhando o estudo com a versão traduzida pela Federação Espírita Brasileira, nós estaremos aqui no item 26, finalizando aqui o item 26 desse capítulo. E para quem está nos acompanhando pela publicação, edição da editora Leon Denis, é o item 24 e 25. Lembrando que na publicação da Federação Espírita Brasileira, esse item 24 ele foi suprimido. Ele apresenta apenas o último item, né, que seria o 26. Mas vamos lá. Então Kardec continua aqui nos esclarecendo sobre esse tema: os tempos são chegados, os sinais dos tempos, e já preparando para o próximo subtítulo, que é a nova geração. Então Kardec finalizou aqui no nosso último programa, falávamos do advento do Espiritismo, em que o Espiritismo ele chega, na verdade, quando a sociedade já havia atingido uma certa maturidade e era possível era possível então a sua chegada. E Kardec até alerta, né? Se viesse mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria inevitavelmente sucumbido, diz aqui Allan Kardec. Então, o Espiritismo ele chegou no momento certo, no momento oportuno, até porque é um projeto divino, em que não pode e com certeza não haverá falha. Aqui no item 24, Kardec continua, né? Dizendo que a humanidade está madura para a regeneração, isto não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau. Porém, muitos têm por intuição o germe das novas ideias que as circunstâncias farão eclodir entre eles, então eles se mostrarão mais avançados do que se supunha e seguirão com solicitude o impulso da maioria. Então aqui Kardec ele afirma, né, a humanidade está madura para esse momento da regeneração, dessa transformação, dessa transição, mas não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau, pois uns já estão com as ideias do cristianismo, com as leis divinas mais, digamos assim, apuradas, mais sedimentadas, mais vivas na sua mente e no seu coração. E isso se dá, pela pluralidade das existências. O motivo é que nem todos nós fomos criados ao mesmo tempo. Uns aproveitaram melhor do que outros as suas provas, as suas experiências, as suas outras reencarnações, e também o período em que lá na erraticidade nós também nos dedicamos ao estudo. Então, tudo ao aprendizado. Lá, ainda que não estejamos na experiência do dia a dia, temos, com certeza, a possibilidade do estudo, do aprendizado com os nossos mentores, com os nossos guias e com outros instrutores. Então, cada um que aproveitou, digamos assim, melhor a oportunidade que teve no aprendizado, seja na experiência da reencarnação no corpo físico ou
no momento da sua erraticidade, em que se dedicou ao estudo, ao aprendizado, esse com certeza, ao chegar aqui, ele vai estar mais próximo de atingir o objetivo, mais maduro para receber essas informações. Não quer dizer também que ele seja até melhor do que outros, do ponto de vista moral. Não é isso. Mas ele já está, digamos assim, propenso a essas novidades, a essas experiências novas, a esse advento do Espiritismo, às leis divinas, né? Então, Kardec continua: entretanto, existem aqueles que são, por natureza, refratários, mesmo entre os mais inteligentes, e que seguramente não se reunirão jamais, pelo menos nessa existência, uns de boa fé por convicção, ou seja, aquele divide, né? Categoriza. Uns, eles serão refratários às novas ideias, ao avanço da sociedade, no primeiro momento, por convicção, por ter uma outra convicção religiosa, por ter uma outra convicção de vida, mas ele faz isso de boa fé. Ele não faz isso por maldade. É porque é aquilo que ele acredita. Ele apenas não se permite a, digamos assim, aprender algo novo, algo diferente. E ele traz os outros por interesse, que é aquele que vai se beneficiar ainda com a infantilidade, a imaturidade espiritual ou humana. Então ele continua: aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado de coisas atual e que não são bastante avançados para renunciar a eles, aqueles a quem o bem geral preocupa menos que seu próprio bem e que não podem ver sem apreensão um mínimo movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está absolutamente inteira naquilo que não lhes cause nenhuma perturbação. Então vamos imaginar que aqueles que a ignorância, a falta de esclarecimento, a cristalização das ideias, aquilo ali de alguma forma o beneficia. Então para ele não faz sentido essa mudança. Ele vai preferir continuar aonde que ele está, fazendo a mesma coisa, ou seja, sem permitir que outros também avancem e com isso aquele estado natural das coisas modifique e torne a vida para ele mais difícil do ponto de vista material. Então isso é digamos assim, um obstáculo criado para realmente permitir que aquilo não mude aquele estado que ele considera o ideal. Então vamos dizer, se a vida está boa para mim, ainda que para outros ela esteja causando uma dificuldade, então uma ideia nova que pode trazer um bem comum geral, mas que de alguma maneira eu me sinta ameaçado com isso, eu prefiro não mudar, eu prefiro não modificar. Então, isso é um estado de coisa realmente que a pessoa não quer modificar por conta do seu egoísmo, da sua ganância, da sua vaidade, por interesse próprio. Ou seja, vamos deixar tudo do jeito que está e descartar essas ideias que de alguma maneira possam trazer algum embaraço para mim. E nós vemos muito bem isso quando do advento do próprio cristianismo, quando Jesus esteve entre nós, em que ele traz todas aquelas informações que de alguma maneira mexiam com o orgulho, com a vaidade, com os interesses dos poderosos daquela época, e eles preferem descartar. E eles preferiram tentar abafar, digamos assim, fazer com que o cristianismo não progredisse, porque aquilo era uma maneira que afetava a sua honra, a sua vaidade, o seu orgulho. Mas a força é tão grande que ela é muito superior a qualquer um de nós, esses adventos. E ainda que eles tentassem, até com a própria crucificação do Mestre, fazer calar aquela voz, os séculos se passaram e o cristianismo se tornou universal. Foi, digamos assim, propagado em todos os cantos do mundo. Então, quando o Espiritismo veio, também aconteceu isso.
Também tivemos os detratores. Kardec teve muito crítico, muito obstáculo que ele teve que enfrentar. Mas estamos aí avançando. Quase 2 séculos, estamos aproximando de 2 séculos da doutrina espírita. Temos muito ainda que avançar, mas a doutrina está, digamos assim, possui uma raiz, possui uma base que ela pode se alicerçar. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, comigo, André Monteiro. Estamos estudando aqui o capítulo 18, os tempos são chegados, os sinais dos tempos, nos itens 24 e 25, pela edição da livraria editora Leon Denis, e o item 26 aqui pela Federação Espírita Brasileira. Então Kardec continua aqui, amigo ouvinte internauta. Todas as ideias progressivas são, aos seus olhos, ideias subversivas, e é por isso que eles lhes devotam um ódio implacável e lhe fazem uma guerra encarniçada. Muito inteligentes para não ver no Espiritismo um auxiliar dessas ideias e os elementos da transformação que eles receiam, porque não se sentem à sua altura. Eles se esforçam para abatê-lo. Se o julgassem sem valor, sem importância, não se ocupariam com ele. Nós já dissemos anteriormente, quanto mais uma ideia é grande, mais adversários ela encontra, e pode-se avaliar sua importância pela violência dos ataques dos quais ela é objeto. Então aqui ele vai, digamos assim, dizer que as ideias de progresso que, digamos assim, são vistas, né, ideias subversivas, são vistas como ideias subversivas, ideias que vão devotar um ódio implacável. Mas eles não conseguem enxergar, né, muito inteligentes, para não ver no Espiritismo um auxiliar dessas ideias. Então, toda vez que você tem uma filosofia, que você tem uma nova ideologia, você tem que estudar, analisar e ver até que ponto, digamos assim, o Espiritismo pode colaborar. Ela, digamos assim, elas caminham lado a lado, ou algum ponto em que há uma contradição entre uma coisa e outra. Nós vemos muito isso hoje atualmente, em que tem muita coisa que as pessoas agora estão, isso até pela, digamos assim, divisão ideológica que nós estamos tendo no nosso país, e acreditamos até que em boa parte do mundo também, as pessoas estão pegando o Espiritismo e tentando levar para determinado segmento. Isso aqui tem mais a ver com o Espiritismo. Na verdade, quando é o contrário, né? Você tem que pegar aí essa ideia nova, vamos analisá-la de acordo com o que a gente está aprendendo no Espiritismo. Isso tem a ver, quando a gente fala de crimes de violência, crimes contra a vida, o aborto, por exemplo, que está sendo tão discutido agora. O aborto é um crime contra a vida. Então você tem que avaliar. O que o Espiritismo fala sobre o aborto? Então a gente vai pegar e vai conciliar. Há uma lei ou uma ideia nova que se contrapõe ao Espiritismo. Então isso a gente teria que descartar. A gente não pode avançar com essa ideia porque seria um sinal ainda dessa imaturidade espiritual que nós estamos vivenciando. Pena de morte. O que a doutrina, o que o cristianismo fala sobre a pena de morte? Então, se nós vamos aprovar a pena de morte, isso não está em discussão, obviamente, mas algumas pessoas ainda têm a ideia do olho por olho, dente por dente, né? Então, a pena de morte, ela encontra, digamos assim, respaldo na doutrina dos espíritos, no cristianismo? Será que ela encontra? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Com certeza não encontra. Então, todas essas novas ideologias, toda a vã filosofia, ela precisa ter respaldo na doutrina dos espíritos. A gente tem que ter um norte. Qual é o nosso norte? É o Evangelho de Jesus? É a doutrina dos espíritos? Então, esse é o nosso norte. Então, a gente só vai, digamos assim, colocar em prática ou permitir tudo aquilo que a gente encontra um respaldo. E muitas vezes as pessoas até falam, a doutrina, já ouvi algumas pessoas falando, a doutrina dos espíritos precisa ser
está ultrapassada em determinado ponto, ou Kardec foi racista porque falou isso e aquilo outro. Então algumas pessoas colocam isso. Já ouvi críticas também a um capítulo da obra de Leon Denis, que fala sobre o feminismo. Então tudo isso a gente tem que avaliar se a nossa percepção está correta ou não sobre aquele determinado ponto, por conta dessas novas evoluções que estão ocorrendo, culturais, comportamentais na nossa sociedade, que a gente quer passar a permitir sob o pretexto de que é a evolução cultural da sociedade. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, porque nem sempre o que é novo é o melhor para nós. Então, Kardec aqui coloca, finaliza esse item: quanto mais uma ideia é grande, mais adversários ela encontra, e pode-se avaliar a sua importância pela violência dos ataques dos quais ela é objeto. E no último parágrafo desse subitem, os sinais dos tempos, que aqui na versão da editora Leon Denis é o item 25, e na versão da Federação, na publicação da Federação Espírita Brasileira, é o item 26, Kardec diz o seguinte: o número de retardatários ainda é grande, sem dúvida, ou seja, aqueles que ficaram para trás. Quem gosta de corrida, principalmente de Fórmula 1, que ficou marcado durante muitos anos por conta dos pilotos que nós tivemos, que é mais antigo, chegou a pegar até José Carlos Passe. Foi um piloto, começou muito bem, mas teve um acidente, desencarnou. Nós tivemos Emerson Fittipaldi, tivemos Nelson Piquet, e por último aí Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Então, quando tinha as corridas ali, aquele piloto que tinha o melhor carro, e normalmente sempre o melhor piloto tinha o melhor carro, Então ele conseguia ir tão rápido que ele começava a dar uma volta no circuito, ele começava a ultrapassar o último colocado. Aí eles eram chamados de retardatários, ou seja, aqueles que ficaram para trás e que de alguma maneira atrapalham aquele avanço, atrapalham aquele que está na frente. Então Kardec diz que o número de retardatários ainda é grande, sem dúvida, mas o que eles podem contra a onda que se eleva, se não jogar-lhe algumas pedras? E essa analogia, ainda que pobre, que nós fizemos aqui com a corrida, realmente ela se revela aqui até adequada, porque ele diz, o que eles podem atrapalhar? Eles podem até realmente criar algum tipo de embaraço, mas eles não podem bloquear, porque realmente quando aquele retardatário estava ali, o primeiro colocado se aproximava dele, ele não tinha condições, ele não tinha muitas vezes o material humano e o material técnico, a tecnologia, o carro dele não tinha condições, e ele muitas vezes também não tinha competência para evitar que aquele piloto mais rápido ultrapassasse. Então a mesma coisa é aqui, a gente ainda que tente, ainda que pela nossa ignorância, pela nossa dificuldade, nós estejamos nessa posição de retardatário, ainda existam retardatários que não acreditem na lei de amor, na lei de caridade, na imortalidade da alma, eles não têm como evitar que o espiritismo avance. Então o Kardec fala que ele pode até atrapalhar, ele fala se não jogar-lhe algumas pedras, ou seja, criar algum tipo de embaraço, mas não vai conseguir evitar que esse progresso avance. Essa onda, continua Kardec, é a geração que surge enquanto que eles desaparecem, com a geração que se vai a cada dia a grandes passos. Então, essa onda é a geração que surge, enquanto que eles desaparecem com a geração que se vai cada dia a grandes passos. Até lá, eles defenderão terreno palmo a palmo. Há, portanto, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é a luta do passado decrépito, caindo em frangalhos, contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, uma vez que os tempos determinados por ele são chegados. Então, e nós até lembramos quando
Kardec fala em O Livro dos Espíritos sobre os flagelos destruidores e a lei de progresso, ele vai dizer que o progresso é inevitável, é uma lei inexorável a gente progredir. Ainda que a gente pense que estamos estagnados, que estamos parados, é impossível. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, sempre desenvolvendo alguma coisa, ainda que a gente não coloque em prática. E ele diz também que quando a gente está muito tempo lá parado, quando numa sociedade, os benfeitores dizem a Kardec em O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores estão um pouco assim parados, estagnados, ele manda alguns flagelos para que isso faça com que a gente avance, para com que a gente desperte, saia desse sono letárgico e faça caminhar para o progresso. Ele usa até um termo, né? Golpeia com os flagelos destruidores. Então isso é para quê? Para fazer com que a sociedade avance. Quando a gente, digamos assim, está ali naquele sono, naquela letargia, parado. Então, de tempos em tempos, progresso tem um prazo, tem um projeto. E se a gente não está indo por conta própria, ele vai fazer com que a gente avance. Então é interessante que ele diz aqui que existem os retardatários, que esses retardatários de alguma maneira podem fazer com que criar algum certo embaraço, algum problema. Ele fala daqueles que por interesse eles também podem tentar obstar esse progresso. Falam daqueles que de boa vontade, por outras convicções, por não acreditarem naquilo, vão lutar contra essas novas ideias, mas esses pelo menos estão de boa vontade e a sua, digamos assim, não a sua revolta, né? Mas a sua incompreensão é por um outro ponto de vista, por uma convicção diferente daquela que é a correta. Mas existem aqueles que vão tentar frear esse progresso, essa evolução, mas por interesse próprio, por achar que com essa nova mudança, isso pode mudar alguma coisa do cenário positivo que ele está ali naquele momento. E nós nos lembramos até dos fariseus lá da época de Jesus, quando ele vem trazer a boa nova, e aquilo de alguma maneira mexia com os brios, com o orgulho, com a vaidade dos poderosos da época. Então, amigos ouvintes, e Kardec vem colocando aqui para nós que muitas vezes eles vão lutar, não guerrear propriamente dito, né, mas vai ser uma luta cultural, uma luta ideológica, uma luta de ideias para fazer com que essa ideia avance. Mas é impossível de que aquilo não floresça. Então, todas as vezes que nós, com uma ideia nova, se aquilo ali de alguma maneira, se nós concordamos, a gente, que ótimo, se eu estiver certo, aquilo vai avançar e aquilo vai se estabilizar com o tempo. Se eu não concordar, eu sei que de alguma maneira eu vou mudar e vou aceitar aquilo com o passar do tempo. Então, assim, não preciso, digamos assim, me irritar, não preciso arrumar problema com ninguém e discutir com as pessoas por conta dessas guerras ideológicas, e nós até diminuindo agora um pouco para o nosso dia a dia, quando alguém traz uma opinião diferente da nossa, nem sendo questão política ou ideológica, mas um ponto de vista, então a gente tem sempre que ouvir aquele ponto de vista e refletir sobre aquilo que a pessoa está nos trazendo, está nos falando, para saber se de alguma maneira aquilo realmente procede ou não. E se nós, com aquela reflexão, vamos aprender alguma coisa e evoluir. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, no momento agora em especial. Rogamos essas bênçãos por sobre o nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos, já na segunda parte, no capítulo 7º, quando Kardec nos faz lembrar os espíritos endurecidos, capítulo no qual ele nos traz a trajetória, os ascendentes e as consequências das escolhas e dos eventos principais na trajetória desses espíritos. Nós já estudamos alguns e vamos agora relembrar o estudo que estamos desenvolvendo juntos, que é sobre o espírito La Pommeraye, que a rigor não assinou a comunicação, que foi espontânea lá na Sociedade Espírita de Paris, mas que foi reconhecido pelos traços, pelas características, pelos médiuns presentes à reunião. Só para lembrarmos, La Pommeraye é aqui colocado como um exemplo de castigo pela luz, que é um caso não muito comum, e vamos apenas lembrar por que esse espírito mereceu ou precisou do castigo pela luz. Um espírito extremamente orgulhoso e arrogante mesmo, e ele disse que, a propósito do estudo da reunião, que era sobre perturbação, ele disse que a perturbação não existe. Portanto, ele estava afrontando todos os médiuns da reunião. Ele diz: que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Para que isso? Sois sonhadores e utopistas. Depois ele dizia que a morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga e risão. A luz ofusca-me, diz ele, e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Ele, portanto, ele já tem conhecimento de que está desencarnado e que, portanto, seu corpo perispiritual é penetrável pela luz. E ele diz, na verdade, que está querendo ser o que é. Ele diz: eu quero ser o que sou. Me coloco em plano superior, degradado social que sou. Forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro. Um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. E conclui: não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só, contra esta luz odiosa. E assina não La Pommeraye, mas assina aquele que ontem era um homem. Kardec fez várias observações, naturalmente, como é de seu feitio, esclarecimentos profundos. Depois Kardec pegou de supetão ali uma situação e solicitou dos espíritos amigos estudos sobre esta condição do espírito castigado pela luz, e ele obteve 3 belas comunicações. Já estudamos a primeira, que ele coloca aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, a primeira de Lamennais, a segunda de Erasto, que ele próprio assina Eraste, em francês, mas na Revista Espírita, de julho de 1864,
O espírito que assina não é Erasto. Kardec colocou que é o espírito protetor do médium. Mas aqui ele colocou Erasto, certamente porque Erasto era o próprio protetor, espírito protetor do médium. E a terceira comunicação é do espírito Jean Reynaud. Quem foi esse espírito Jean Reynaud, que não é assim tão conhecido, mas nós já estudamos o espírito Jean Reynaud, e ele é colocado aqui por Kardec, nesta segunda parte, com a qual o nosso querido codificador inaugura esta pleiade de espíritos por ele classificados em vários níveis. Então, Jean Reynaud foi colocado como espírito feliz no capítulo 2º da segunda parte desta obra. Ele deu 3 comunicações espontâneas na Sociedade Espírita de Paris, declarou que a morte inesperada em idade pouco avançada, o que surpreendeu a muitos, e ele diz que ainda na segunda comunicação, ele diz, em uma reunião familiar, ele diz: quem vos disse que a minha morte não seja, de futuro, e por suas consequências, um benefício para o Espiritismo? Pois bem, nós vamos ver agora mais um desses benefícios, porque ele, atendendo o pedido de Kardec, trouxe então um estudo, uma comunicação importante a respeito do castigo pela luz para esse espírito endurecido, La Pommeraye, que não se assinou, mas já foi identificado pelos médiuns como sendo La Pommeraye, um criminoso que havia sido justiçado com a pena de morte um pouco antes da reunião. Então, o que diz Jean Reynaud sobre o assunto de que trata esse castigo pela luz? Esta orientação é um esclarecimento como um guia espiritual sobre esse espírito criminoso La Pommeraye. Ele começa esse estudo, Jean Reynaud começa esse estudo falando sobre a justiça humana e contrapondo-a à justiça divina. Ele diz que a justiça humana não distingue individualidades, mede o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores, aplica a mesma pena a todos, qualquer que seja a sua condição espiritual, moral e até de educação ou de sexo. Nós lembramos que no mundo jurídico e na linguagem jurídica, aqui isto trata da dosimetria da pena, quando o juiz avalia, mesmo diante de 2 criminosos que tenham cometido o mesmo crime, eles podem ter, pela sentença do juiz, consequências diferenciadas em função dessa dosimetria da pena, que leva em consideração o quadro individual de cada um dos criminosos. Não é o que Jean Reynaud aqui afirma a respeito da justiça humana, porque diz que aplica a mesma pena a todos, qualquer que seja a sua condição espiritual, moral e até de educação ou de sexo. Então, ele contrapõe a justiça humana à justiça divina, que, segundo ele próprio, Jean Reynaud, procede de maneira diversa. Ele diz que as punições correspondem ao progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Aqui estamos novamente lembrando que as punições correspondem ao progresso dos seres, portanto, é a dosimetria da pena que aí é avaliada segundo o quadro geral particular de cada criminoso. E Jean Reynaud continua alinhando seu pensamento. Ele diz: não importa se os crimes são iguais, importa se há igualdade individual. Por isso, nós aqui lembramos
dois homens são culpados, eles podem ter provações diferentes segundo a lei de Deus, porque um pode estar na opacidade intelectiva dos primeiros círculos evolutivos. A expressão é do próprio Jean Reynaud. E outro desses dois espíritos culpados pode estar além desses círculos evolutivos iniciais. Então, acima desses, ele pode, portanto, gozar, usufruir da lucidez. E a lucidez isenta o espírito da perturbação. Por isso que La Pommeraye, revelando que tinha conquistas intelectuais, portanto, era ilustrado, ele então está inscrito nesta condição aqui que Jean Reynaud delineia para nós. La Pommeraye estava além dos círculos evolutivos, esses primeiros círculos evolutivos. E ele, portanto, não estava na opacidade intelectiva que Jean Reynaud refere. E, portanto, gozando da lucidez, ele está isento, La Pommeraye e qualquer outro espírito nessa condição, está isento da perturbação. E lembrando que era exatamente esse o tema da reunião que acontecia lá na Sociedade Espírita de Paris, quando La Pommeraye estava presente e, sem ser evocado, espontaneamente deu essa comunicação cheia dessas frases, desses conceitos de arrogância, na verdade, de orgulho, de vaidade até. E então, nós lembramos aqui, deste ponto de vista, que do ponto de vista filosófico, a lei de igualdade operada significa tratar desigualmente aqueles que são desiguais para que sejam tratados igualmente. Nesse caso, como o do espírito La Pommeraye, não são mais as trevas a puni-lo. Isto argumenta Jean Reynaud a respeito de La Pommeraye. Diz Jean Reynaud que não são mais as trevas a puni-la, mas é a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Essa é a expressão que Jean Reynaud traz para nós a respeito de La Pommeraye, o espírito endurecido, aqui no capítulo 7 da segunda parte desta obra, cuja trajetória nós estamos estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui, na verdade, dando prosseguimento às nossas reflexões sobre esta terceira comunicação que atende também ao pedido de Kardec para que espíritos pudessem, mentores, pudessem dar comunicações analisando o caso específico de La Pommeraye, do castigo pela luz e, evidentemente, comentando esta possibilidade que a lei divina abre para o despertamento da consciência dos espíritos. Então, é exatamente o que nós estamos vendo aqui neste particular, quando nós estamos estudando o que Jean Reynaud avalia sobre La Pommeraye. E ele diz, por exemplo, os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. E aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. Portanto, aqui está uma outra elucidação de Jean Reynaud
a propósito do espírito La Pommeraye e dessa faculdade, ou digamos assim, desse artigo da lei divina que faculta para fins de despertamento da consciência de espíritos muito ousadamente orgulhosos que precisam desse despertamento mais vigoroso. Então, é essa a posição que a lei oferece para o despertamento das consciências desses espíritos. E continua Jean Reynaud em sua linha argumentativa. Ele dá um exemplo. Um homem criminoso pode possuir progresso interno, ou seja, elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas, ou seja, ele tem mais conquistas intelectuais, por exemplo. Mas esse homem criminoso que possui esse progresso íntimo interno pode proceder como um bruto em função das paixões, exatamente o caso de La Pommeraye. Então, ele diz que neste caso, este homem que é criminoso e tem progresso íntimo e que se eleva por causa disso acima da espessa atmosfera das baixas camadas, a expressão é de Jean Reynaud, mas esse criminoso pode, a despeito disso, proceder como um bruto em função das suas paixões, mas ter a faculdade intelectiva ou as faculdades intelectivas sutilizadas. É assim que a ele se refere Jean Reynaud. A ausência de ponderação, porque ele está falando aqui das faculdades sutilizadas, embora tivesse, sob o jugo das paixões, procedido como um bruto. E prossegue Jean Reynaud. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual, que é o caso nítido de La Pommeraye, produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas de materialismo e transição. A luz que tortura o espírito é, portanto e precisamente, o raio espiritual inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Aqui, Jean Reynaud diz muito diretamente, e a imagem é muito clara para todos nós, que já vínhamos elaborando as reflexões a esse propósito. Jean Reynaud diz que essa luz que tortura o espírito, por isso que ele chama de luz odiosa, porque expõe, e ele vaidoso, na verdade, um espírito que tinha essas faculdades mais desenvolvidas, mas muito arrogante. Então, ele diz que a luz tortura o espírito, por isso La Pommeraye chama de luz odiosa. Mas o orgulho faz com que ele diga: vou lutar sozinho contra essa luz odiosa, que não quer nenhum conselho de ninguém. Então, essa luz que tortura, e portanto e precisamente, é o raio espiritual inundando de claridades, portanto, iluminando a intimidade desse ser nos secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Continua Jean Reynaud. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual e que prenunciam a dissolução dos elementos intelectuais e materiais componentes da primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado, ou seja, quando o espírito tiver avançado em suas conquistas mento-espirituais, intelectuais, emocionais, psíquicas, culturais, vibratórias, então quando o espírito tiver atingido a condição
de ser uno nesta unidade grandiosa do ser acabado, evoluído. Então, essas conquistas, esses elementos intelectuais estarão associados como um amálgama às conquistas de ordem moral, o que evidentemente não era o caso de La Pommeraye. Kardec ainda, além desses 3 depoimentos, dessas 3 comunicações de La Pommeraye, a propósito de La Pommeraye, de Lamennais, de Erasto e de Jean Reynaud, Kardec ainda complementa, recomendando-nos que nos reportemos à Revue Espírita de julho de 1864. Além de se completarem reciprocamente, é Kardec agora avaliando a propriedade das 3 respostas obtidas quando ele pediu o estudo sobre La Pommeraye. Além de se complementarem reciprocamente, estas 3 comunicações, obtidas simultaneamente, apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com um exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado, dizendo que os espíritos que selecionam os comunicantes de cada reunião podem ter atraído La Pommeraye porque precisavam de um exemplo para dar este ensinamento sobre o castigo para a luz. E então Kardec continua. Ao lado deste quadro vivo, baseado sobre um fato, eis, para estabelecer um paralelo, este que um pregador de Montreuil-sur-Mer, em 1864, por ocasião da Quaresma, traçou do inferno. Lembrando aqui que La Pommeraye estava evidentemente no inferno, porque nós levamos o céu ou o inferno, que nós construímos em nossa intimidade profunda, em função da forma que escolhermos para viver a nossa encarnação. Então, esta é a definição deste pregador de Montreuil-sur-Mer. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. E se acaso um dos corpos que lá se queimam, sem se consumirem, fosse lançado ao planeta, empestá-lo-ia de um a outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas de espadas aceradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. É a visão de um pregador lá nessa localidade, Montreuil-sur-Mer, que Kardec coloca para nossa informação, coroando esse estudo tão detalhado e tão rico, na verdade riquíssimo estudo, sobre o perfil dos espíritos que precisam do castigo pela luz, que não é tão comum, mas para o seu despertamento na consciência, porque se deixados apenas entregues à sua soberba, ao seu orgulho, esses espíritos demorariam muito mais para o despertamento na consciência. E nós aqui, rogando-te, Mestre amado, a Maria, aos nossos anjos da guarda e aos nossos amigos espirituais, rogamos que possamos ser abertos, permeáveis às orientações, ao influxo de intuições, para que não nos detenhamos no orgulho e no egoísmo e nenhum outro vício que, na verdade, compromete o nosso caminho na trajetória que desejamos atravessar, vencer e cumprir para atingirmos a felicidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.